Sua empresa está pronta para o futuro data-driven, o futuro orientado a dados? No episódio de hoje, nossa conversa é sobre transformação guiada por dados e sobre os desafios e benefícios desse processo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Google Cloudcast. Eu sou Daniel Leite, sou executivo de vendas de Google Cloud. Já dou as boas-vindas aos ouvintes, mas não sozinho, com meu parceiro de podcast, Marcelinho. Tudo bom, Marcelinho? Tudo jóia, Dani. Eu sou Marcelo Gomes, também sou executivo de contas aqui no Google Cloud e gostaria de dar as boas-vindas também aos nossos queridos e queridas ouvintes. E aproveitando o gancho que o Dani comentou, né? Quando a gente fala em transformação digital hoje em dia, é quase impossível a gente não falar sobre dados. Esse é um assunto que se mostrou muito necessário e com certeza eu fico muito feliz de poder trazer esse tipo de conteúdo aqui para nossa audiência, certo, Dani? É isso aí. O episódio de hoje vai estar recheado desse assunto com muitos detalhes. Nós vamos falar sobre como a cultura data-driven pode ajudar na transformação digital das empresas, facilitar na tomada de decisões das lideranças e, no final, claro, impulsionar os negócios. A gente se baseou, como a gente sempre faz aqui no nosso podcast, em pesquisas recentes e vão trazer algumas visões diferentes sobre Data-Driven Transformation, que nada mais é do que a transformação guiada por dados que eu disse inicialmente, né? Os links dessas pesquisas que a gente vai citar, vocês vão poder encontrar na descrição desse episódio. Então, quem quiser se aprofundar, ouvir um pouco mais sobre esses assuntos, além do nosso episódio, entender um pouco mais, é só acessar o material que vai estar disponível na íntegra e em português para vocês. Quem tá com a gente aqui hoje, Marcelinho? Pois é, Dani. Hoje a gente vai contar com a presença ilustre aqui de dois queridos convidados e eu tô muito animado para poder conversar com eles. São duas feras aqui quando a gente fala em dados, né? E eles vão poder falar sobre o que é a cultura data-driven dentro das empresas, né? Dos desafios, as tendências e tudo mais que isso representa dentro desse contexto. Deixa eu apresentar a primeira pessoa aqui que eu conheço pessoalmente, já tive o prazer de trabalhar junto, que é o Washington Vital. Ele é head do time de análise de dados e transformação digital dentro da Sul América. Uma seguradora aí que tem mais de 125 anos de história. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Washington. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês e trocar um pouco de experiência a respeito de dados e analytics, né, que é a nossa praia. Como você falou, sou responsável hoje lá pela área de dados da Sul América e será um prazer aqui estar compartilhando esse tempo e com os ouvintes, falando um pouquinho mais sobre as possibilidades no uso de dados. Sensacional. E também queria dar as boas-vindas ao Leandro Ruiz. Ele é nosso diretor aqui de Big Data e Analytics dentro da plataforma de Google Cloud. Dentro do contexto de América Latina, ele aceitou aqui o nosso convite para poder conversar com a gente aqui sobre esse tema, né? E que faz parte do seu dia a dia, certo, Leandro? Então, por favor, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Daniel. É um prazer compartilhar novamente Washington a conversa com você. Eu só queria remarcar que o Daniel dizia que este evento vai ficar gravado em português. Eu acho que você vai ter que sobreviver a meu portunhol aqui. Não vou fazer o melhor esforço, mas a ideia é assim, compartilhar algumas experiências, não? E contar algumas histórias, não? De como algumas empresas mais grandes do Brasil hoje estão conseguindo acelerar seu negócio, melhorar a eficiência, não? Implementando soluções de analítica data-driven. Muito bom, Leandro. Pode ter certeza que a gente entende, sim, vai ser bem descrito aqui para todo mundo. Vamos aprofundar bastante e não vai ser a linguagem da barreira. O seu português é muito bom. Como eu disse, o tema do episódio é baseado nos estudos tão relevantes que a gente fez junto ao mercado, que outras empresas fizeram junto ao mercado, sobre transformação orientada a dados. Primeiro que eu quero destacar aqui é um trabalho realizado pela IDC, pedido do Google Cloud, que indica que no quarto trimestre de 2021, 46% dos dados já estavam sendo processados em uma nuvem pública e, segundo essas mesmas estimativas, até 2024, a porcentagem de empresas com pelo menos 80% dos dados em nuvem pública vai dobrar, ou seja, números muito relevantes. Isso mostra como as organizações no mundo estão trabalhando para colocar os dados no centro das suas estratégias, gerar melhores resultados, melhores insights de negócios, né? Elas vão querer atender melhor seus clientes, operar com mais eficiência, desenvolver produtos melhores, tomar decisões de negócio muito mais embasadas e, claro, criar uma vantagem competitiva junto ao mercado. Esse também é um belo diferencial. Então eu quero começar aqui pedindo para o Leandro trazer uma visão para a gente de como é que ele observa o cenário atual, em que as empresas
empresas estão se adaptando em termos de estratégias em relação a dados? Qual que é o impacto disso nos últimos anos? Porque, claro, a gente sabe que muitas organizações ainda estão, de certa forma, se recuperando ao longo desse período. Quais são os principais desafios no momento, Leandro? Você consegue pintar uma visão geral para a gente? Você trouxe uma ideia bem interessante, não? De como é que a quantidade de dados na nuvem está crescendo rapidamente, não? E eu acho que, desde esse ponto de vista, não, Analytics é uma dos workloads, não, dos tipos de carga de trabalho que mais aderência tem para um modelo de nuvem, não? E aí eu gostaria de destacar alguns pontos aí, não? Primeiro, não, um pouco tem a ver com como quebrar silos de dados, não? Hoje, uma das principais barreiras, não, para conseguir inovar é integração de informação, não? Que é um problema bem antigo, não? Em tudo que tem a ver com Analytics, não? Como colocar toda a informação relevante junta, mas que a gente vai modernizando, não? Vai resolvendo alguns assuntos e vão aparecendo silos novos, não? Então, este assunto de ter informação espalhada continua sendo um problema, não? Só que agora a gente acrescenta, não, vamos a dizer, mais uma dimensão de silos, não? Porque agora a grande maioria das empresas são multinuvem, não? Então, antes, você, vamos dizer, 10 anos atrás, você tinha toda a sua informação no data center e tinha aí diferentes bancos de dados, diferentes áreas de armazenamento de informação, não? Hoje, se você não toma cuidado, esse problema pode ser até potenciado, não, por conta de estar utilizando diferentes nuvens, não? E o segundo ponto que eu queria trazer, que eu acho também que é bem importante, não, tem a ver como que, pelo fato de estar trabalhando em nuvem, você consegue inovar em Analytics muito mais rapidamente, não? Porque você tem praticamente todas as tipos de ferramentas próprias do vendedor de nuvem, no nosso caso de Google, disponíveis para começar a misturar, ¿no? Y a crear análisis mucho más ricos, sin necesidad de instalar, configurar o hacer deployment de algún tipo de producto nuevo, ¿no? Y além disso, além dos productos nativos propios de Google, você pode muito facilmente inovar, começar a utilizar produtos de nossos parceiros que estão disponíveis no marketplace. Você consegue fazer deploy disso super rápido e enriquecer por tus análises além do que a tecnologia própria da Google consiga entregar, ¿no? Então, eu acho que estos desafíos, ¿no? que hoje nós temos, conseguimos resolver utilizando estas soluções. Sensacional, Leandro. Eu vou até aproveitar esse gancho aí que você compartilhou com a gente e eu queria que o Washington contasse um pouquinho sobre como foi a experiência da Sul América quando a gente fala do contexto de dados, né? Para quem não sabe, a Sul América é uma das maiores seguradoras do Brasil e é cliente do Google Cloud desde 2011, né? Então já faz mais de 10 anos aí. E eu imagino que de lá para cá vocês tiveram várias transformações, né? Não só no quesito de business mesmo, né? Mas também no conceito de evolução da plataforma e a cultura, principalmente acho que a cultura data-driven da empresa, né? Então, se você puder contar para a gente como que era no início, o que mudou de lá para cá e nesses mais de 10 anos aí de processo de evolução, seria muito bacana. Legal, Marcelo. Assim, bom, eu conheço bastante essa história, né? Esse relacionamento com a Google. Assim, eu estava na empresa já nessa época, em 2011, eu vi bem como foi a mudança, né, desse período aí de adoção do cloud dentro da estrutura. Mas eu queria até ir um pouquinho mais atrás. Assim, a Sul América, como toda grande empresa, como bem falou o Leandro, assim, ela tem um grande problema de silos de dados e muita tecnologia embarcada já há muito tempo. E toda seguradora, ela é uma empresa de dados por natureza, uma empresa de análise por natureza. Assim, tradicionalmente, a gente já faz análise com dados, porque o seguro é baseado nisso, né? Em estatística, baseado em análise. E o tempo todo a gente usou muito dado, e seja que tecnologia for. Assim, usamos muita coisa nesses últimos 50 anos de tecnologia. Então, quando veio o conceito de nuvem, a gente rapidamente abraçou esse conceito, dado as possibilidades que a gente já observava na época de escala e outras capacidades. Mas foi um desafio tremendo na época, porque a gente pensou primeiramente em adotar
a plataforma de colaboração, de correio eletrônico. E aí fizemos mudanças nessa plataforma, foi um sucesso, depois eu conto algumas desses benefícios, mas os desafios foram tremendos, coisas do tipo o RH e o jurídico questionando por que a gente iria utilizar cloud, né? Como ficaria a questão de lei trabalhista, como é que ficaria a questão de processar a empresa caso precise. Pô, a gente vai ter que ir lá na Califórnia processar os caras, como é que vai ser essa loucura? Então, no final das contas, cara, a gente viu que a gente estava trazendo muita capacidade e uma mudança totalmente disruptiva no processo dos funcionários. E ultimamente, né, mais por conta do advento aí de dados é muito importante, ter o dado real time, a gente criou uma jornada, né, de transformação digital dentro da companhia, que tem como base a questão do uso de dados e a democratização de dados. E como levar isso de uma maneira muito mais rápida para os clientes internos, né, e também para o cliente do lado de fora da empresa. Aí veio todo o processo de a gente usar tecnologia para garantir essa capacidade, né. Então, a adoção de cloud foi muito importante, é um dos nossos pontos principais para que a cultura data-driven na companhia tivesse sucesso, vamos chamar assim, mas o desafio é constante, porque aculturar uma companhia de quase 4 mil funcionários envolve você buscar maneiras diferentes para cada tipo de time saber utilizar o dado da melhor maneira. Então, vai desde o colaborador, chão de fábrica, até o alto executivo, saber exatamente quais são os potenciais usos de dados, né, e como obter informações valiosas em cima desses dados. São feitas várias ações, né, nos últimos 10 anos a gente fez várias ações, eu falo um pouquinho disso mais à frente aí, já. Maravilha. Washington, muito bom que você comentou isso, que você me deu uma abertura para que você complemente a tua resposta. Qual que vai ser o complemento que eu queria que você desse? Você já falou que rodar soluções em nuvem, né, executar as soluções em nuvem, independente seja o trabalho em dados em si, é muito importante. Queria só que você fosse um pouco mais a fundo nisso, complementasse um pouquinho mais sobre os benefícios desse investimento numa nuvem de dados. Mas aí olhando mais de uma forma geral, ou pegando o teu know-how não só na indústria que você está hoje, mas olhando para o mercado, como que as empresas de maneira geral podem se beneficiar do uso de soluções em nuvem para o dia a dia das empresas, das próprias equipes internas? Legal, Daniel. Assim, esse é o ponto que eu mais gosto de contar nessas conversas aqui que eu tenho com o mercado. Por quê? É sensacional a capacidade que a gente tem ao adotar soluções em cloud em prol do benefício da própria companhia. E às vezes isso não aparece muito. E vou te contar o porquê. Pra gente que é executivo de tecnologia, uma das coisas que quem é antigo como eu sabe, que mais dava trabalho para o executivo de tecnologia era cuidar de infraestrutura. Era um tempo exagerado que a empresa perdia por conta de cuidar de infraestrutura. Hoje isso não acontece mais. Então, um dos benefícios principais é que a gente libera tempo da nossa agenda para resolver problema de negócio. Então, acho que esse foi a mudança mais significativa que aconteceu nas equipes. Todo mundo começou a olhar problema de negócio diretamente. E todos tiveram muito acesso a problemas de negócio, né? Então, o pessoal de tecnologia se tornou um profissional de negócio também. Acho que esse é um ponto bastante relevante que muita pouca gente fala, mas que tem uma diferença significativa na produtividade e eficiência dos times. Um outro ponto que eu acho também que é muito importante é o benefício do acesso rápido à informação. Antigamente, todo mundo que precisava de uma informação pedia um sistema para o cara da TI, e isso levava meses para receber de volta uma informação. Hoje, a gente tem acesso praticamente instantâneo à informação. Agora, para que isso aconteça com toda a segurança, é super importante um bom planejamento, um trabalho estruturante, de fato, que consiga criar essa capacidade de escala e acesso seguro à informação de uma maneira ampla, né? E pensar na escala é um negócio que pouca gente gosta de perder tempo. Então, planejamento é um ponto bastante também relevante, que no primeiro momento pode ser visto como um passo estruturante, mas que leva você a ter uma economia mais à frente, sem sombra de dúvida. Mas
olhando para o ponto de vista de negócio, acho que uma das coisas mais importantes que está todo mundo correndo atrás é a capacidade de gerar informação preditiva ou recomendações prescritivas do ponto de vista de resolução de problema. Então, acho que a capacidade que a gente tem hoje para poder dar respostas para o negócio está ao alcance de um cartão de crédito, né? A gente chegar lá, contratar um poder computacional e todo mundo hoje conseguir ter acesso com muita facilidade. Então, abriu-se as portas para pequenas e médias empresas também conseguirem ter acesso a uma capacidade muito grande de computação. Então, acho que essa é uma das coisas mais legais, né, que a gente pode ter com o uso de dados em cloud. Esse é um aspecto, tá? Mas eu acho que tem vários outros aspectos e para o nosso caso, especificamente da Sul América, o que a gente tem percebido é retorno do ponto de vista de redução de despesa, que no caso do seguro é o sinistro. Então, a gente tem visto potenciais reduções de sinistro porque a gente está sendo mais assertivo na regulação das contas médicas que a gente paga para os operadores, né, para os prestadores. A gente tem capacidade hoje também de fazer mais cruzamentos de informações entre diferentes linhas de negócio. Então, a gente pode fazer uma oferta de seguro-vida com um beneficiário de saúde e vice-versa. A gente pode olhar, por exemplo, quem não tem seguro de odontológico e que precisa compor a sua saúde integral, né? Então, esse é um novo posicionamento que a gente vê que o dado, a visão 360 do cliente é fundamental. E a gente está se posicionando assim, como a gente tem o privilégio de cuidar do financeiro do cliente, cuidar da saúde física do cliente, cuidar do emocional dele, né, do ponto de vista de suporte psicológico também, a gente consegue criar através do dado essa capacidade de ele entender os produtos e a gente entender ele de várias formas, né? Então acho que esse é um pouco do benefício que a gente está colhendo com o investimento que a gente fez nos últimos anos. Washington, obrigado por detalhar não só o que você vê no mercado, o que as empresas podem se beneficiar, mas também hoje como a Sul América realmente utiliza essa visão 360. Eu peguei o ponto que você comentou para não só melhorar a interação, a experiência com o teu cliente, mas também criar novos vieses de negócio, novas oportunidades para vocês mesmos, né? Agora eu quero trazer nessa mesma linha da pergunta o Leandro aqui também para a conversa. Então, Leandro, olhando no seu ponto de vista, benefícios que o investimento da nuvem, e aí pegando também os pontos que o Washington comentou, esse cruzamento de dados, a quebra de certos silos, diminuição do esforço das equipes no trabalho do dia a dia. Eu queria que você desse um pouco dessa tua visão, até porque você tem contato com diversas indústrias e diversas empresas, né? Eu acho que é legal um pouco a sua visão desse aspecto. Você sabe que os processos de inovação têm muito a ver com testar hipóteses. A gente cria uma hipótese, não? E avalia se essa hipótese está certa, coloca na produção. Se a hipótese não dá certa, descarta e vai para provar a seguinte hipótese, ¿no? Então, um ponto que é super bacana, ¿no? com a possibilidade de contar com esta tecnologia dentro do mundo cloud, ¿no? É que esse ciclo de teste, avaliação, resultado é muito mais rápido. Então, no mesmo prazo de tempo, você consegue testar e avaliar mais hipóteses. Todo isso se traduz finalmente em maior eficiência, em novas linhas de ingressos, ¿no? Então, é bem interessante. Outro segundo ponto, ¿no? que eu acho que vale a pena trazer, ¿no? É que a gente fala sempre que a informação cresce exponencialmente, ¿no? Estamos falando disso faz 10 ou 15 anos atrás. Um desafio que hoje nós temos, ¿no? É como conseguir analisar e gestionar esses volúmenes de informação gigantescos de um jeito que seja escalável, ¿no? Que se você vai dobrar a quantidade de dados que você vai estar analisando, como é que você faz isso sem ter que, primeiro, dobrar os custos de gestão desse ambiente e, segundo, sem precisar 2 vezes o esforço do talento humano para acompanhar todo o processo, não? Então, aqui em Google, nós faz algum tempo estamos trabalhando com este conceito, com este paradigma que nós chamamos de serverless, não? Permitir, não, que a tecnologia de nuvem acabe resolvendo todos os problemas relacionados com aprovisionamento de capacidade, gestão de plataforma, administração, otimização, tuning, não? Todos esses processos ficam no backstage, não? E o equipo consegue se dedicar exclusivamente a fazer análise de dados, que são, eu acho que, as tarefas mais interessantes e mais valiosas também para a companhia. Um terceiro ponto que eu acho que é bem relevante aqui
tiene a ver con un asunto que a veces fica esquecido hasta que es muy tarde, ¿no? Y tiene a ver con gobernanza y seguridad de datos, ¿no? Es súper importante conseguir que este volumen de información creciente no se convierta en una bagunza, no sé si la palabra certa, mas mantener un tipo de control, ¿no? Sobre gobernanza de datos, porque con una cantidad tan grande de usuarios y con una variedad tan importante de tipos de dados, a gente tiene un riesgo alto, ¿no? de no conseguir identificar dónde es que es almacenado cada dado, qué significa cada dado, ¿no? Y también algún riesgo de vulnerabilidad por problemas de seguridad, ¿no? Entonces, parte de las soluciones de nube da una solución de contorno, ¿no? Para conseguir asegurar, ¿no? que todas esas cosas mínimas, intermedias y avanzadas de seguridad ya son resolvidas pelo fornecedor. Entonces, yo acho que esos son puntos bien interesantes, ¿no? Acelerar innovación, pasar con menos esfuerzo, ¿no? Y mantener un ambiente que sea gobernado e seguro ao mesmo tempo, não? Sensacional o ponto que vocês dois trouxeram, porque daí eu já vou emendar a próxima pergunta aqui. Se a gente pensar nesse cenário de cultura data-driven, né, que as empresas todas hoje estão buscando ser data-driven, mas o que eu queria perguntar para vocês, e vou começar aí pedindo para o Leandro responder primeiro, como é que a empresa pode fazer para adotar? Pensando numa empresa que ainda não esteja pronta, a gente sabe que dados vai ajudar hoje qualquer tipo de empresa, não só empresas na área de vocês, né, Washington, mas acho que qualquer empresa hoje que trabalhar dentro do cenário de envolvimento com tecnologia, a parte data-driven pode ser um diferencial gigantesco para essa parte de análise e tudo mais. Então, eu queria perguntar para você, Leandro, como que você acha que a empresa pode decidir dar esse passo, né, de ser data-driven, e qual que seria a melhor forma de fazer isso? E eu até pegaria um gancho, porque teve uma pesquisa da Harvard Business Review, que também foi parceria junto com o Google Cloud, ela trouxe um ponto que chamou bastante atenção, que não basta só querer ter acesso aos dados e trabalhar com eles. É necessário ter uma estratégia empresarial clara para gerenciar e extrair valor de todos esses dados, que eu acho que conecta até com o que o Washington falou na resposta anterior. Então, eu queria se você puder comentar com nossos queridos e queridas ouvintes aí, como é que você enxerga que seria a melhor forma de seguir com essa estratégia? Então, eu acho, Marcelo, que uma das principais características, ¿no?, das empresas que são data-driven, ¿no?, é esta ideia de começar a tratar a informação, os dados, como um ativo com muito valor, não? Então, realmente não a gente começa também a criar produtos de dados, não? Então, nós estamos muito acostumados, não, a pensar com a ideia de produtos físicos, não? A gente tem um telefone, vende um telefone, não? Ou vende um seguro, no caso da Sul América, não? Pero também pensar em dados com a mesma filosofia de um produto, não? Então o interessante disso é que aí você também começa a olhar ao ciclo de vida do dado, não? Então, o ciclo de vida do dado começa no momento que ele é primeiramente ingestado no primeiro sistema, ele tem um momento que o dado é transaccional, não? E depois esse dado tipicamente é alimentado a algum processo analítico, onde começa, depois que o evento aconteceu, você começa o análise, não? E finalmente esse análise retroalimenta, não, ao sistema original para gerar alguma ação como resposta desse evento original, não? Então, voltando a esta ideia, não, de ser data-driven, vamos seguir todo este processo como um ciclo único, não? Então, o ciclo de vida do dado, você consegue monitorar desde o começo até o fim e finalmente realimentar no começo, não? Então, eu acho que esta visão do ciclo de vida do dado completo, parte operacional e parte analítica junta, é super importante para tentar ser uma empresa data-driven. E o segundo ponto que eu acho também é importante, não? E uma coisa que nós vivimos muito aqui internamente em Google, não? É como realmente conseguir democratizar não só os dados, sino também tudo que tem a ver com inteligência artificial e machine learning. Como é que não só dados, sino também as sugestões ou as ideias, os insights que os dados acabam gerando, não? E aí
a gente tem um privilégio em Google, ¿no? Que é uma empresa de muitos engenheiros de software. Não todas as empresas conseguem ter uma parte grande de seus colaboradores como engenheiros de software. Então, eu acho que um dos habilitadores más importantes, que es pensar en cómo disponibilizar, es, você tem un grupo pequeño de cientistas de dados e ingenieros de dados, mas probablemente você vai ter as empresas tienen un time bem grande de analistas, ¿no? de pessoas que têm uma mentalidade analítica, mas que não são expertos em algoritmos de machine learning, ¿no? De inteligência artificial, ¿no? Então, como é que você consigue disponibilizar o democratizar, ¿no? Todos estos procesos de machine learning y AI para esas personas que tienen una mentalidad analítica sin conocimiento de algoritmos, ¿no? Y ahí cada vez más en Google Cloud tenemos, ¿no? Más tenemos otras herramientas también del mercado que permiten, ¿no? Justamente eso, que una persona con acceso a datos, a variables de entrada, ¿no? Y que tenta criar o predecir alguna respuesta, algún scoring, un tipo de respuesta, sin conocer a parte más matemática do machine learning, consigue automáticamente gerar un modelo de machine learning que prediga esa variable. Entonces, de esa manera, cualquier analista con dados y con un problema y con una mentalidad analítica consigue aplicar machine learning para resolver un problema o para tener una sugestión de posible solución a ese problema sin precisar envolver directamente a un time de cientistas de datos, que típicamente son un talento escaso nas companhias, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De misturar cientistas de datos para los principales problemas, ¿no? Donde usted precisa un mejor talento y algunas soluciones que automáticamente consiguen predecir, ¿no? Algunos resultados para usuarios con mentalidad analítica, yo acho que un mix bien bacana, ¿no? Para atender a demanda de aplicação de analítica para resolver o problema. Sensacional, isso me lembrou de algumas coisas, Leandro, ouvindo você falando, comentando sobre esses pontos. Eu trabalhei muitos anos na área de infraestrutura, de tecnologia, hoje estou na área comercial, mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da Sul América lá atrás, alguns anos atrás, quando eu entrei no Google, eu não era especialista em dados e eu tive que trabalhar muito com a parte de dados junto com o time lá. E algumas coisas que você comentou, né, sobre essa possibilidade de usar a tecnologia, a primeira coisa que eu aprendi foi a fazer query SQL quando eu comecei a mexer com BigQuery, né? E isso conseguiu me dar uma visão muito clara da gente poder ter realmente essa democratização e eu poder começar a trabalhar e ajudar, né, num cenário muito mais amplo. Então, eu acho que esse ponto de democratização que você comentou é super importante porque a gente vê hoje em dia que o mais difícil hoje é ter pessoas capacitadas no mercado. A gente até teve outros episódios que a gente falou sobre isso, sobre essa questão de conseguir capacitar com o volume da demanda que o Brasil precisa realmente, que está crescendo na área de tecnologia, né? A gente vê tanto desemprego em outras áreas e por uma questão de capacitação a gente vê uma falta de profissionais nesse cenário do mercado. Então, aproveitando todo esse gancho aí, eu queria que você contasse pra gente, Washington, como que foi esse processo, né, entender essa estratégia de uso de dados aí, que é tão importante, né, e que você comentou aí que realmente tem transformado a forma como a Sul América se posiciona para o mercado. Como é que você vê aí que isso ocorreu, como foi esse processo, né? Como é que vocês vieram fazendo essas transformações, essas mudanças aí para realmente tirar ainda mais vantagem, ainda mais proveito dos dados aí, dessa forma como você comentou, né? Usando as tecnologias para fazer mais rápido aí. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente isso. Olha, Marcelo, pra gente, assim, diferente de uma startup, no nosso caso é que a gente já tinha muito dado e espalhado, né, pela casa. Então, primeiramente, o que a gente percebeu é que a gente tinha que centralizar isso num grande repositório. Então, a gente entrou com o conceito do Data Lake. Então, o Data Lake em nuvem trouxe uma capacidade de processamento, né, em escala sem igual. Então, esse foi o primeiro grande movimento estruturante que a gente fez. Com isso, a gente começou a organizar os dados, governar os dados, entendendo a linhagem do dado, da onde ele nasce, por onde ele passa e onde é que ele está morrendo do ponto de vista de consumo. E, obviamente, isso ainda não acabou, porque é um processo vivo, a gente está fazendo isso continuadamente, né, e
criamos projetos de governança. A gente estruturou um projeto chamado Data On, de ligado, né, dado ligado, onde a gente criou o conceito de proprietário de dados, curador de dados, né, todas as áreas de negócio hoje participam catalogando os metadados da companhia e os conceitos em cima desses dados, para que a gente possa ter pelo menos uma documentação, né, que o próprio negócio possa reutilizar. E uma coisa que a gente percebeu é que a questão da tecnologia, uma vez que você emparcera com um bom provedor de tecnologia, isso vira um segundo plano. A questão do pessoal é o que realmente hoje dificulta bastante, dado essa escassez, dado que são profissionais caros, bastante demandados pelo mercado, né? Então qualquer projeto que você faça hoje de Analytics ou Advanced Analytics não é um projeto barato, então a gente acaba tendo que fazer boas escolhas, né, de projetos para poder até autofinanciar os próximos investimentos. Agora, o Data Literacy, né, que é essa capacitação, ela tem que acontecer em diferentes canais, seja através do podcast, seja através de comunidade, seja através de Datatons, né, são as maratonas de dados, desafios internos que a gente faz. Acho que tudo isso promove a cultura e garante que o assunto não esfrie, porque, de fato, assim, a democratização, ela é necessária, ela acontece, mas ela precisa ser feita com muita governança, muita segurança, né? A lei de privacidade apareceu nos últimos 2 anos, isso dificultou bastante a vida do profissional de dados, não tenha dúvida disso, porque acaba que a gente tem um outro nível de exigência, né, em prol do próprio cliente, em prol da própria comunidade, né? Então, acho que o que a gente precisa olhar se a empresa está começando, cara, a tecnologia é um ponto que está muito fácil, está muito disponível, mas é preciso escolher bons projetos que autofinanciem o restante da caminhada, tá? Essa é uma dica aí que eu dou para a turma. Eu queria até aproveitar e fazer um comentário em cima do que você falou, Washington, que eu achei muito interessante, que você comentou sobre o ponto de catalogação de dados, o quanto que é importante a participação da área de negócio, né? Para poder, porque catálogo de dados, às vezes quem só vai conhecer aquilo é o negócio, às vezes o cara de dados não necessariamente, muitas vezes, no caso de vocês tem muitas pessoas que já conhecem, mas eu acho que esse ponto do negócio estar participando realmente ativamente, eu gostei do termo Data On, né? O dado sempre ligado, é muito bacana você poder trazer a área de negócio para ajudar no processo, até porque quem vai utilizar e consumir provavelmente vai ser a própria área de negócio ou outras áreas dentro da companhia, né? Outras áreas de negócio que também vão precisar daquele dado, e se não souber o que é aquilo, da onde aquilo surgiu, o que aquele dado representa, aquele dado pode não ter valor algum, né? Num contexto do fluxo da linhagem do dado, que vocês comentaram bastante aqui. Não, eu só ia complementar aqui que a questão do catálogo, ela se mostra realmente bastante importante, porque uma coisa que a gente aprendeu nessa jornada de dados em cloud, big data e projetos aí de inteligência artificial, é que a qualidade do dado, ela é muito importante, muito importante. E isso muitas vezes é deixado um pouco de lado nos projetos que são projetos muito necessários, né? E existe uma pressão executiva de fazer tudo muito rápido e nem sempre há uma paciência de olhar e cuidar dos dados. Então, esse é um trabalho estruturante que tem que ser feito, e a qualidade passa por uma governança, e a governança, ela exige ferramental adequado, como um catálogo, né? E acho que esse é um ponto bastante importante para qualquer empresa que queira fazer uma jornada adequada e bem planejada. E super alinhado com isso, Washington, eu acho que Marcelo falava, não, do importante que é ter um negócio, não, nas iniciativas, não? Por quê? Porque é super importante conseguir diferenciar o interessante do que é valioso para o negócio. Não tem muitas coisas que são problemas interessantes de dados, não? Que para quem gosta de trabalhar com dados são super interessantes de analisar e resolver. Mas é muito mais importante no começo entender qual é o valor do negócio, do problema que você está tentando resolver. Provavelmente, para resolver um problema valioso, você vai precisar iterar várias vezes. Tu primeira hipótese não vai dar certa, a segunda tampouco, e a terceira resolve, não? Mas é importante que esse problema de negócio que você está tentando atender seja um problema que seja valioso para o negócio, não? Pela dimensão que seja, que vai aumentar ingressos, que vai melhorar a qualidade de vida, que vai diminuir custos, o que seja, não? Mas este assunto de priorização
alinhada com os interesses do negócio, não? Muito bom que vocês estão puxando esse ponto, essas linhas mais técnicas, né, da conversa, mas tem uma máxima que eu e o Marcelinho já citamos algumas vezes em alguns dos nossos episódios aqui, que por mais que exista tecnologia, processo, ferramenta, etc., a gente brinca que tudo é sobre pessoas. Né? Eu quero puxar um pouco nesse ponto agora também do Washington, porque essa mesma pesquisa do DC, ele mostra que as organizações, independente do setor, da região que ela está inserida, ela tem essa jornada sendo executada em momentos diferentes. A adoção de nuvem, ela tem diversas fases de maturidade, cada organização tem o seu ritmo, atrelado à sua necessidade de negócio, ao seu momento. Esse é o ponto que eu quero chegar, Washington. Olhando para você como um profissional que já passou por uma série de aprendizados, né, evoluções na tua carreira, e considerando a fase de maturidade atual da Sul-América, queria que você falasse um pouco para quem está nos ouvindo, seja um executivo, seja um arquiteto de dados, enfim, uma pessoa que trabalha nesse mundo de tecnologia, qual que é o papel do líder dentro desse processo de transformação, nesse ponto que a gente falou muito mais orientado a dados? Como que um líder consegue influenciar o dia a dia das organizações? Olha, cara, essa é uma pergunta muito boa e eu realmente acho ela, assim, talvez chave para quem está começando um projeto de cultura data-driven, né? Por quê? É um projeto, no final das contas, de mudança cultural. No final, você está tendo que convencer a processos antigos, que inclui pessoas, né, dentro desses processos, a mudar a sua maneira de trabalhar, fazendo com que eles repensem a engenharia, né, de como o dado flui entre um departamento, interdepartamento ou intradepartamento. Eu fiz alguns projetos nos últimos 2 anos que a gente estava com uma proposta de fazer um projeto de Advanced Analytics, botar uma inteligência artificial, alguma coisa. No final das contas, o projeto foi um projeto de Change Management, porque a gente mudou a estrutura das áreas, trouxe muito mais eficiência operacional, otimização dos processos e, obviamente, retorno, seja aumento de receita ou redução de despesa. Então, o que é importante para o líder é comunicação e conexão com os problemas de negócio. Meu exemplo, nem sempre fui perfeito nesses itens, mas é o que eu tento fazer o tempo inteiro, porque das vezes que a gente conecta um problema com outro, ou uma necessidade com outro, você acaba reaproveitando muito dado, reaproveitando muita coisa que já foi construída, e é aqui que às vezes as empresas se perdem um pouco nesse processo, porque, principalmente empresa grande, são muitas as áreas tentando dar respostas o tempo todo, ao mesmo tempo, e às vezes de alguns assuntos que viram moda, né? Agora tem que atacar isso, agora tem que atacar aquilo, todo mundo sai correndo para ver alguma solução para aquele problema. Então, o líder de dados, ele precisa estar conectado a todas as áreas e fazendo com que as pessoas se conversem e que os projetos caminhem pelo mesmo rumo, né? Então, eu aprendi que, cara, conexão é a palavra que a gente tem que fazer o tempo inteiro. E nós somos um time cross lá na Sul-América, o nosso time de dados, ele atende a toda a companhia. O Data Lake é a nossa plataforma, né, para que se crie essa conexão, e agora é como que a gente reaproveita as coisas que a gente já construiu. Uma das coisas que eu tenho propagado muito lá recentemente é que a gente hoje já consegue escalar as técnicas que a gente usa dentro do time de ciência de dados para a própria companhia. A gente tem muitos times analíticos dentro de uma seguradora, os atuários, os estatísticos, e como é que esses caras podem reaproveitar o que a gente construiu do ponto de vista de modelos e variáveis de modelos para que eles possam trabalhar seus próprios modelos, que eles tenham essa capacidade de desenvolver isso e não fique só com um time de elite de cientistas de dados. Essa é uma coisa que vai trazer muito valor, não tenho dúvida, nos próximos anos para a empresa. Marcelinho, eu vou usar a mesma palavra que o Washington comentou agora. Conexão não só dos dados em si, das plataformas, integrações, etc., mas a conexão de pessoas. No final, olha, esse termo, eu gostei, esse termo conecta, até redundante, conecta tudo. Sensacional o comentário, Dani. E se a gente pensar, né, na máxima de pessoas, são um ponto-chave aqui, eu fico triste que está chegando ao fim aqui o nosso bate-papo, né, mas a gente precisa encerrar para poder ser algo bacana aí dentro do tempo que a gente propõe para os nossos
nossos queridos e queridas ouvintes. Mas antes de fechar o papo, eu queria puxar um último pedido aí para vocês. Agora aquela pergunta que vale aí a conversa toda, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre tendências para os próximos anos. Então, com a experiência aqui nesse cenário de mercado de dados e sabendo aí que grande parte dos dados aí pretendem estar em nuvens públicas, como a gente já comentou por aqui, como que vocês imaginam aí as empresas lidando com dados daqui para frente? E a cultura data-driven, ela pode ser para todos também? Eu vou deixar o Leandro começar, porque ele é o cara de inovação aí e da Google, então deve saber muito mais de tendências do que eu. Com esta última pergunta, ¿no? De cuáles son si a cultura de data-driven es realmente para todas as empresas, eu acho que a resposta é sim. Pero que cada empresa va a tener una jornada diferente, ¿no? Porque cuando usted olha a Sudamérica, ¿no? Una empresa con más de 100 años de historia, y usted olha a una startup que tiene 1 o 2 años de historia como compañía, ¿no? Com certeza, as jornadas deles é completamente diferente, não? Nem melhor nem pior, não? Mas sim completamente diferentes, não? O Washington falava da complexidade que tem uma companhia grande para integrar informação com muitas áreas diferentes, com muitas, em muitos casos com definições distintas do mesmo problema de negócio, ¿no? Então, esse alinhamento às vezes é um pouco mais difícil, mas também toda essa experiência que as companhias com mais história têm, tem muito valor, não? Então, mientras que as empresas mais jovens, não, têm esta possibilidade de mover-se muito mais rapidamente, não? Mas também sem toda essa experiência e em alguns casos sem tanta confiança de parte dos usuários e dos clientes com uma empresa como a trayectoria que tem Sudamérica, ¿no? Y en cuanto a tendencias, ¿no? Voy a intentar ficar principalmente con una idea, ¿no? Y es con esto de tratar los dados como un producto, ¿no? Y como que a gente automatiza toda a jornada, ¿no? Para que todo este proceso de criação de productos de dados tenha probablemente uma parte grande de automação e de workflow dentro do processo, sem precisar de tanta intervenção humana, não? Então, a gente usa a intervenção humana para o momento de inovação, que é a parte mais valiosa do processo, não? Mas o resto do processo, que é mais de automação e tarefas de baixo valor, não? Nós vemos uma tendência muito grande de operacionalizar todos esses momentos, não? Vocês devem ter escutado falar, ¿no? De uma metodologia chamada MLOps, Machine Learning Ops, que tem a ver com justamente como aplicar tecnologias ágiles que existem há já 10 anos, ¿no? Para o mundo de desenvolvimento de aplicações para produtos de dados, ¿no? Justamente para poder innovar más rápido, ¿no? Y liberar tiempo de ingeniero de dados y de cientistas de dados para ese momento de creación de idea y de hipótesis, ¿no? Y todo que es posta en producción, ¿no? Y manutención acaba siendo prácticamente automático, ¿no? O gestionado por procesos, ¿no? Então, eu acho que essa é uma das tendências principais que eu acho que vai ajudar muito para a adoção de inteligência artificial e machine learning em uma escala maior do que estamos fazendo hoje. Do meu lado aqui, eu acho que tem, assim, as empresas têm um trabalho de base para fazer, todas elas, sejam as pequenas ou as grandes, de ter essa preocupação com a qualidade dos dados. Isso acho que é uma tendência, porque não dá para fazer de outra forma sem ter esse cuidado. Obviamente, isso é um tipo de ação que não traz um benefício direto, né, do ponto de vista de receita, mas tem que ser feito. Então, é uma tendência que vai acontecer por conta do que vem pela frente. E o que vem pela frente? É muito mais capacidade de fazer uso de voz, muito mais capacidade de fazer uso de vídeo para interpretar outros tipos de análise, né? Então, nós, por exemplo, hoje, já dentro da própria empresa, a gente já consegue fazer muita estruturação de dados não estruturado como imagem, ainda não estamos fazendo tanto com som, né, e com voz, mas eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer muito muita força nos próximos anos. Então, as consultas em banco de dados vão acabar sendo por voz em vez de por texto, né? O cara tem que ficar digitando, isso em algum momento vai acontecer. A gente tem também uma tendência muito grande de as empresas começarem a produtizar os seus dados de N formas. E o que vai acontecer, aí só o tempo vai dizer. Outro dia eu recebi uma empresa que me trouxe uma proposição sobre monetizar o dado da pessoa física para
para mercado e fazer disso um ecossistema, né, com agente fiduciário, empresa que cuida como um broker do dado da pessoa, desde o seu nascimento. Então, quem tiver mais dado nesse ecossistema vai ter mais valor para o mercado e aí conseguir ter um retorno em cima do seu dado. Obviamente, ele vai abrir mão do seu dado, né? O dado não vai ficar com ele, vai ficar com algum ente, alguma entidade, mas esse é o tipo de coisa que acontece que remete muito àqueles seriados que a gente vê aí, por aí, né? Mas é o que a gente acaba, de alguma forma ou outra, sendo escorado, né? Seja por um agente bancário, um agente financeiro, mas é uma tendência. Todos nós vamos acabar sendo analisados sob uma ótica de score. Então, quem tiver a capacidade de ter esse tipo de produto acaba sendo diferenciado, né? E quem sair na frente, obviamente, vai ter vantagem competitiva. Eu vejo que muitas coisas ligadas à inteligência estão sendo ofertadas por muitos players. Então, acho que para quem está dentro da empresa tem que tomar um certo cuidado também com o hype da coisa, né? Assim, acho que tem que ter um foco, não se dispersar com tanta novidade. Então, o foco é muito importante. Planeje e crie um foco em cima daquilo que você planejou, e o resto vai vir, os resultados vão começar a aparecer. De certa forma, esse que acho que é o caminho que a gente está seguindo, mas tem que ficar também com a anteninha ligada, que pode ser que alguma coisa disruptiva apareça ou no concorrente ou ali no seu fornecedor, e a gente tem que ficar com velocidade de ação também, né? Então, é isso. Dicas muito valiosas para o nosso episódio de hoje aqui do Google Cloudcast. Foi um prazer receber você, Washington, um prazer receber você, Leandro. Para a gente é muito importante ter pessoas que tragam informações diferenciadas, é um pouco do que aconteceu aqui hoje, saber da trajetória como empresa da Sul América, também um pouco do que o Washington ajudou a construir aí ao longo dos anos, isso é muito legal. Também ouvi bastante do Leandro, não só esse finalzinho das tendências, mas também a conexão de todas as indústrias e como se melhor beneficiar dessa orientação a dados, é a transformação que a gente quer levar como mensagem para os nossos ouvintes no nosso podcast de hoje. Então, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcelo. Obrigado, meu colega Leandro aí. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima. Não, igualmente, não? Eu acho que é bem interessante. A gente acabou falando quase uma hora aqui, não? E o tempo passou voando, não? Espero que seja também de interesse e um prazer para as pessoas que escutem o webinar. Sensacional. Muito obrigado. Também queria aproveitar e fazer meu agradecimento aqui ao Dani, ao Washington e ao Leandro. Foi um bate-papo super bacana e, como o Leandro comentou, né, Dani? Fluiu que a gente nem viu o tempo passar. É isso aí. Fluiu e fluiu bastante. Isso é muito legal. Marcelinho, acho que você tem algum recado para dar pra gente nesse final, não? Sempre, Dani, sempre. Eu tava esperando você perguntar. Para lembrar os nossos queridos ouvintes, as nossas queridas ouvintes, caso vocês tenham sugestões, dúvidas, elogios ou críticas, temos o nosso querido e-mail, googlecloudcast@google.com. E Dani, inclusive, a gente recebeu uma mensagem de um querido ouvinte nosso chamado Amandio Aguiar, e ele falou sobre o último episódio, que foi sobre trabalho híbrido. Então, olha só o que ele disse. Trabalhei em TI, em BH, no modelo híbrido, antes do meu acidente, que foi antes de 2012. Tinha equipes de BH trabalhando como parte remota da equipe de desenvolvimento do cliente, no modelo de outsourcing. Sou muito grato pela oportunidade e sou um motivador do modelo híbrido. Sensacional ter recebido essa mensagem, né? Olha que legal, ainda mais num podcast que a gente falava de colaboração, de como se conectar remotamente entre as pessoas, né? O próprio Washington citou isso também, com um modelo de transformação inicial lá da Sul América, quando se pensava em conectar melhor as pessoas. Amandio, muito obrigado pela sua mensagem. Foi, acho que muito do que a gente comentou nesse último episódio, os benefícios do trabalho híbrido, como que a tecnologia permite as pessoas não só se conectarem melhor, mas continuarem trabalhando, produtivas, colaborando, independente de onde estiverem. Isso é muito legal. É isso aí, gente. E, Amandio, continue compartilhando a sua opinião, e para todos e todas que ainda não nos escreveu, saiba que a gente adora saber mais sobre o que os nossos ouvintes pensam. Então, fiquem à vontade para mandar o seu e-mail. Só lembrando de novo, googlecloudcast@google.com. De cabeça na nuvem.
Você sabia que cerca de 15% das buscas realizadas no Google diariamente são inéditas? Sim, isso significa uma média de quase 500 milhões de novas pesquisas que nunca foram vistas antes pelo Google e seus algoritmos. O mais curioso disso tudo é que esse mesmo número de pesquisas nunca feitas já foi identificado em 2013 e depois se repetiu também em 2017, 2018 e 2020. Para ajudar você a encontrar o que você está procurando, os sistemas do Google consideram muitos fatores, como as palavras na busca, o conteúdo das páginas, a confiabilidade das fontes, o idioma e o local do usuário. Hoje, mais de 20 bilhões de sites são rastreados diariamente para coletar novos dados e oferecer os resultados de pesquisa mais úteis e relevantes para você. Agora sim, o Google Cloudcast fica por aqui. A gente volta em breve no próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Siga o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida para receber as notificações quando a gente tiver episódios novos. Muito obrigado. Isso aí, muito obrigado e até a próxima.